O senador afastado Aécio Neves, do PSDB, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Ele é acusado pelos crimes de corrupção passiva e de obstrução de justiça. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, diz que há provas de que o senador afastado Aécio Neves cometeu os crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça. Janot apresentou ainda a denúncia por corrupção passiva contra a irmã do senador, Andréia Neves, o primo deles, Frederico Pacheco, e Menderson Souza, ex-secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. A denúncia surgiu a partir da delação do empresário Joesley Batista, do Grupo JIF, e de gravações feitas pela Polícia Federal. O procurador cita que em fevereiro deste ano, Andréia e Aécio pediram R$2 milhões a Joesley Batista. O dinheiro foi pago em 4 parcelas de R$500 mil. Aécio foi flagrado numa gravação combinando com Joesley que o dinheiro seria entregue a uma pessoa da confiança do senador, o primo dele, Frederico Pacheco. Deixa eu falar 2 assuntos aqui rapidinho. A irmã teve lá. Obrigado por ter recebido ela. Tá. Ela me falou de fazer 2 meses. Só que ela pega de uma mulher. Primeiro coisa, não dá para ser isso mais. Tem que ser. Tem que ser. Eu acho, pelo que a gente está vendo, tudo, para mim e para você, vai ser a primeira coisa. Porque os dois que eu estava pensando trabalhavam para você. Eu sei, mas eu não cheguei aqui, tal. Tu sabe. Assim, ó, aqui, toma. E você acabou. Aí, não tem, pronto. Primeira coisa, eu consigo. Que é pouco, mas é das minhas lojinhas que eu tenho, que caiu a venda. Acabou. Isso aqui era 700. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu. Se for você, sou eu. Só para A Polícia Federal monitorou o pagamento. Frederico Pacheco foi filmado recebendo o dinheiro do executivo da JIF, Ricardo Saldi. De acordo com a investigação, Frederico repassou o dinheiro a Menderson Souza Lima, então assessor do senador Zezé Perrella. Rodrigo Janot afirma que Aécio Neves atuou nos bastidores do Congresso para aprovar medidas como a anistia ao Caixa 2 e o projeto de lei sobre o abuso de autoridade. Segundo o procurador, o objetivo nesses casos era impedir ou embaraçar a apuração e punição de infrações penais que envolvam a organização criminosa e inibir as investigações e processos da Operação Lava Jato. O senador Aécio Neves é alvo de 8 inquéritos aqui no Supremo Tribunal Federal, 5 deles a partir da delação de executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht na Operação Lava Jato, mais 2 instaurados a partir da delação do senador cassado Delcídio do Amaral. E mais este, que gerou a denúncia apresentada ontem à noite pelo Procurador-Geral da República. O caso vai ser analisado pelo ministro Marco Aurélio Mello e levado para a primeira turma do Supremo, que vai decidir se Aécio vira ou não réu neste processo. O Procurador-Geral da República também pediu que Andréia e Aécio Neves paguem R$6 milhões de reparação pelos crimes, 2 milhões de danos materiais e 4 milhões por danos morais. Em nota, Janot diz que Aécio ludibriou os cidadãos brasileiros e, sobretudo, seus eleitores, que o escolheram para o Senado e o confiaram mais de 51 milhões de votos nas eleições presidenciais. Janot afirmou que não há dúvida, portanto, que o delito perpetrado causou abalo moral à coletividade, interesse este que não pode ficar sem reparação. Caso condenado, o PGR pede que ele seja imediatamente afastado de suas funções públicas. A defesa de Aécio Neves declarou que vai demonstrar a correção da conduta do senador afastado. Os advogados dele também afirmaram que Aécio ainda não foi ouvido e que a perícia nas gravações de Joesley Batista não foi concluída. A defesa de Andréia Neves declarou que ela não pediu propina para ninguém e que ela terá a oportunidade de provar a inocência. O senador Zezé Perrella, do PMDB, disse que está confiante de que as investigações vão provar de que ele e a família da empresa não cometeram nenhuma irregularidade. As defesas de Frederico Pacheco e Menderson Souza Lima não quiseram se manifestar. O Ministério Público pediu a condenação do ex-presidente Lula no caso do Triplex, no Guarujá, no litoral paulista, e que, se condenado, o ex-presidente cumpra a pena preso. Veja na reportagem de Malu Maza. O Ministério Público quer que o ex-presidente Lula seja condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nas alegações, o MP pede que ele cumpra a pena inicialmente preso.
A Força-Tarefa também pede que ele fique proibido de exercer cargo ou função pública de qualquer natureza, pelo dobro do tempo da pena, com base na Lei de Lavagem de Dinheiro. No documento de mais de 300 páginas, os procuradores dizem que depoimentos e documentos reunidos na investigação demonstraram que Lula recebeu propina da OAS no valor de R$ 3.700.000, por meio da reserva e reforma de um triplex no Guarujá e pelo custeio do transporte e armazenamento do acervo presidencial. Segundo as investigações, o pagamento está ligado à propina de contratos da OAS com a Petrobras, de obras em refinarias do Paraná e de Pernambuco. O valor da multa pedido pela Força-Tarefa tem como base o valor total desviado desses contratos. Por isso, o Ministério Público quer que Lula pague mais de 87 milhões de reais à Petrobras, como forma de reparar prejuízos. O Ministério Público também pediu a condenação de outros 6 réus, entre eles o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. No caso do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e de outros 2 ex-executivos da empresa, os procuradores consideraram que eles colaboraram com as investigações ao confessar os crimes e apresentar documentos. E que, apesar de não terem fechado acordo de delação, devem ter as penas reduzidas pela metade. O processo do triplex foi aberto em setembro do ano passado em Curitiba e está na fase final. Agora, as defesas dos réus têm até 20 de junho para apresentar as considerações finais. Em seguida, o juiz Sérgio Moro dará a sentença de primeira instância. A defesa do ex-presidente Lula disse em nota que as alegações finais do Ministério Público Federal mostram que os procuradores insistem em teses inconstitucionais, ilegais e incompatíveis com a realidade para perseguir Lula. Disse também que testemunhas e provas mostram que o ex-presidente é inocente e que ele jamais foi proprietário do triplex. Informou também que vai contestar as alegações do Ministério Público. Lula já é réu em outras 4 ações penais em Curitiba e em Brasília por corrupção, obstrução de justiça e tráfico de influência. Ele também é alvo de 3 inquéritos na Lava Jato. A defesa de Paulo e o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão preventiva do ex-governador Antony Garotinho, do PR. Ele é réu num processo por compra de votos no município de Campos, no norte fluminense. Neste novo pedido de prisão, Antony Garotinho é acusado de constranger testemunhas que ainda serão ouvidas no processo e de suposta ligação com ameaças à testemunha-chave Elizabeth Gonçalves, que trabalhou na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, e detalhou o esquema ao Ministério Público. O ex-governador é réu no processo que apura a compra de votos em Campos nas eleições de 2016. A Operação Chequinho investiga o uso do programa social Cheque Cidadão, um complemento de renda de R$ 200 criado por Antony Garotinho. Segundo o Ministério Público, houve um crescimento desordenado do número de inscritos no programa Cheque Cidadão. Em apenas 2 meses, passou de 12 mil para 30 mil beneficiários. Esse mesmo processo já levou Antony Garotinho para a prisão. Foi em novembro do ano passado. Na época, também uma prisão preventiva. Depois de ser preso, Antony Garotinho passou mal e chegou a ser internado. Ele foi medicado e transferido para a penitenciária em Bangu, na zona oeste do Rio. 8 dias depois, o Tribunal Superior Eleitoral revogou o mandado de prisão de Antony Garotinho, estabeleceu fiança de R$ 88 mil e proibiu o ex-governador de ter contato com testemunhas do processo. A defesa do ex-governador classificou de descabida a denúncia de ameaça feita pela testemunha. O advogado Fernando Fernandes também criticou o pedido do Ministério Público.